sobre ter todas as riquezas do mundo pra si. É não esquecer que por muito tempo alguém lutou por ti. É sobre escutar e todos cantar numa única voz. É sobre contar e poder reavivar a cultura entre nós. É saber se sentir pertencente num território tão rico e belo. É saber lutar. Então fazer valer a pena cada história que os mestres vieram aqui nos contar. Budião, cinza ou bobó, não é bobo não. Respeite e proteja, velho budião. Vem equalizando as algas pra luz e onda passar. Importante pra os seres do mar. Tanta beleza no seu nadar. Traz a leveza que a natureza vem proporcionar. Beleza no seu nadar. Traz a leveza. Fé que o futuro vai melhorar. Budião, cinza ou bobó. Meu pai é presidente da Associação dos Nativos de Caraíva, ANAC, desde quando eu era pequeno. Desde quando eu vim para cá com 4 anos, eu já estava acompanhando já. Eu quero ser presidente da ANAC e eu quero que a Resex seja um futuro muito bom para ela. Eu tenho 7 anos, o nome do meu pai é Gamela, o nome do meu avô é Biriba. O que você quer ser quando você crescer? Vice-presidente da Associação de Caraíva. Bom, há muito tempo antes de eu nascer, tinha muitos camarões, alguns peixes, que eram mortos com algumas coisas. E muita gente pegava esses peixes, que boiava, para pescar. E aí começou a dar muito camarão. E nisso, alguns pescadores de outros lugares, de Ocobaça, Caravelho, Vela, veio pegar um pouco de camarão. Nisso, eu expor muito os camarões, algumas coisas. E nisso, prejudicou tanto. E aí, São, meu avô, e tio Norato decidiram criar a Resex Corumbau. Eles correram atrás disso há alguns tempos, antes de eu nascer, que foi em 2000. E nisso eles criaram a Resex Corumbau. Seu pó sem dom chegou com seu tridente, aparelhado e montado em seu cavalo marinho, saiu das profundezas. E agora, a riqueza, esse lugar tinha. Só que, você vê, nas praias, daqui, essa praia que chama Dos Irmãos, isso era por minério, essa praia aí, ó. Até já para essa praia aí. Você ia andar na praia assim, o pé chegava escorregando naquela areia pretinha, entendeu? Então o lugar era muito rico. Madeira, Ave Maria, você nem se falava. Aí, em que eu falei da riqueza do lugar. Só que depois, quando começou o pessoal a descobrir que tinha essa riqueza aqui, nesse lugar, aí o que vieram? Vieram só para destruir. Acabou com tudo, acabou com areia, acabou com mata, com tudo, né? Entendeu? E aí hoje a gente vive assim, desse jeito aqui. O lugar que a gente passar, como minha irmã falou, tinha os caminhos que a gente passava, hoje nós não podemos mais passar. Entendeu? Naquele local que a gente sempre passava, já não podemos mais. O lugar cresceu, se desenvolveu, veio gente de todos os lugares. Meu avô era daquele extrativista que fez a primeira rede de tupum. Minha avó fala que ele foi um dos primeiros a fazer essa rede tupum e colocar na beira da praia aqui pegava ali do Pistola
até no início aí da Pedra do Negro. Caraíba era, o pessoal fala que era a mãe de Porto Seguro. Quem inventava com Porto Seguro era Caraíba. Farinha, os índios aí, naquele tempo não tinha nalho, corda, assim, né? Não tinha existia. Era negócio de imbira, tirava da casca do pau, tirava, fazia aquela corda, né? Os índios vendiam muito para aqui, para cá daqui, ia para Porto Seguro, remo, não existia barco motor. Até Porto Seguro só pescava de canoa, que aqui Caretomé era assim. Aí sofreu demais também, né? Colocava na barra, perdia as coisas tudo. Quando saía molhado, hora dessa estava tudo molhado no de água salgada. A vida da gente. Todos os pescadores eram assim. A nossa moeda lá que compra é troca, né? No cara chamava de rolo, né? O pessoal descia com arroz em casca, feijão em corda, jaca, abacaxi, farinha, dendê, e a gente tinha peixe salgado para trocar com eles. Quando queria comer alguma coisa diferente, como se não fosse peixe, ou criava um porco ou criava galinha, porque carne de vaca a gente não existia pra gente na época, né? Já peguei muito muito peixe mesmo. Pescada, que eu ia pescar aí, perto das pedras por aí, pegava 28 pescadas. Já pesquei, peguei 28 pescadas de linha. 21 pescadas. Muita pescada mesmo. Aí curuvina, esses peixes aí, pescava, tirava a linha d'água para botar só uma para pegar curuvina. Muita curuvina. Era tudo cação aqui pertinho, rapaz. Pegava 4, 5 cação de linha. Pegava muito peixe mesmo. Pelas histórias que eu ouço, né? E quando mãe veio pra cá, a gente teve a família muito grande. Quando ela veio pra cá, tinha muitos pescadores. Tinha, assim, fartura. A gente ia pra rede e tudo mais, né? Ali, você sabe como que funciona a pesca da rede de arrasto. A gente participava muito, né? Levava o peixe pra casa, era dividido ali com todo mundo que tava participando. Agora nós não tinha bote, nós tinha canoas. Tinha canoas que o pessoal ia pro mar, passava 3 dias, chamava salgadeira de peixe, ia salgar o peixe, vinha com grandes quantidades de peixe. Era muito farto na região de peixe, muito, muito. Você saía 3 dias, a canoa vinha cheia. Lá no passado era, vamos dizer assim, eram os equipamentos de pesca que utilizava, entendeu? Que hoje já não existe mais, né? Porque hoje a tecnologia mudou muito, né? Na verdade, esses equipamentos e até mesmo os pretextos de pesca, né? Porque hoje, aonde você vai, praticamente é um mundo diferente e outra realidade diferente de equipamento de pesca. Eu moro aqui não sei quantos anos, já criei 10 filhos, já criei, e lutando aí, e graças a Deus nunca passou fome. Minha vida era assim. Minha vida era assim, pescando. As canoas nós pescava mais na lama. Porque a gente pescava, que a gente falava assim, pescador da lama e pescador do alto. Do alto que a gente fala é lá onde pesca, onde tem as pedras, né, no alto mato. E aqui na lama onde nós fundiava aí tinha peixe. A gente pegava peixe tranquilo. Pegava o peixe pra gente comer, pra vender, pra comprar farinha, que era o principal. Comprar os mantimentos, né, necessários. Lá em 99, vamos dizer assim, na época da criação da Resec, né, o peixe praticamente ficou escasso, né, que a maioria das espécies de peixe que antes tinham, na verdade, a partir que veio muita embarcação de outras comunidades, certo? Por essa área toda, esse território da reserva extrativista ser um berçário de pescado, como peixe, camarão e etc., então criou muito olhares, né? Você ia ali, dava na época mesmo que eu acompanhei, você dava arrasto ali de 2 horas, por exemplo, o balão vinha até a boca de camarão que você não conseguia puxar. Você tinha que vir pela beira da praia, entendeu? Para poder ajudar a puxar o balão. Então, como lá já estava bastante defasado, eles começaram a buscar pesqueiro arredores. E a buscar esse pesqueiro foi aonde que Corumbau era um dos berçários ricos, né? E foi despejando barcos e barcos e a gente já estava sendo
prejudicado, né? E Caraíva, antes da Resex, da Unidade de Conservação, era uma ilha de pescadores, como todas as vilas do Brasil, muitos nativos com suas atividades pesqueiras, mas que estava sendo invadida por pessoas pescadoras de fora e que a gente não sabia o que poderia acontecer com o futuro da pesca dessa população. E muito antes lá atrás era bom, né? Nós continuávamos com aquela tradição mesmo, mas depois as coisas começaram a ficar pior sobre a pesca, né? Por nativo aqui de toda a região da Resex, né? Principalmente Caraíva, Corumbau, né? Eu creio que em Muruxatiba também, as praias para lá, né? Em Baçoaba, é todo mundo, toda a Resex, né? Ficou muito difícil porque começou a vir muito barco de fora, barcos industriais com pescas industriais, né? Que era arrastando camarão, era 2 balões de um lado e de outro. Olha, vinha barco de vários lugares. Prado, Porto Seguro era bem pouco, Porto Seguro quase não utilizava esse tipo de pescaria. Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa, Campos, já no estado do Rio, Vitória. Todos esses barcos vinham para aqui, então juntaram 200 barcos aqui e a tranquilidade do pessoal também acabava. Quando chegou um tempo aí que até nesse ponto que a gente só pescava, tá muito peixe. Aí depois veio a pesca do camarão. A pesca do camarão que para mim foi uma negação na nossa região. Porque se fosse só os barcos daqui, tudo bem. Mas veio muita embarcação de fora e era barco que arrastava 2 arrastão cada vez. Enquanto nós pegávamos 100 quilos, eles pegavam 2.000 quilos. E aí foi começando a acabar. O que eu via e que eu baluei também. Mas depois eu mesmo, por mim mesmo, eu senti que aquilo ali não era legal. Então, eles vieram porque assim, no lugar deles era muita embarcação, então eles já não existia mais essa fartura, e para cá eles vieram e acharam meio de ganhar mais dinheiro. Que diz que o balão escorraça muita coisa do fundo do mar, né? Você vê que o balão pega até estrela, por que não escorraça o peixe, né? Eu acho que isso aí é por causa do balão. Porque muitos falam que era a rede, mas a rede não empata não. É balão mesmo. Então não tinha a pesca do camarão. Não tinha. Já tinha alguns barcos motorizados que era de propriedade de pessoas de Corumbau, uns 3 barcos por aí. E aí o que acontece? O povo do lado de Campos, ali de Janeiro, começaram a vir para cá e começaram a ver que aqui era um lugar bom de ser explorado a pesca do camarão. Foi uma destruição total. Tinha barco que tinha 3 balões, sabe? 3 vezes de arraso. Os caras passavam, levavam de pedra e pegava do pequenininho ao grandão. Então selecionava, né? Aí era muito peixe. Tinha vezes que nós pegava peixe boiado dos barcos para poder a gente fazer isca para pescar. Mas pescar já lá no alto, que aqui na beirada não tinha mais peixe. Já pensou? Esses arrastão para lá ia limpando tudo. Até aquele lugar que tinha muito cascalho, eles limparam. O arrastão levava o cascalho tudo. E os balãozão, aqueles motorzão turbinadão, com 2 balões de uma vez só, um barco. Aí quando ia de manhã cedo, que os pequenos iam, então na sua barba, o lodo. É que nem um trator, não tem a gado que mete na terra, que sai quebrando tudo. A mesma coisa eles faziam. Eles faziam a seleção dos peixes. E os outros peixes, que não servia para ele, às vezes eles davam, né, para os parentes aqui que ficavam na beira da praia, mas a maioria era jogado na beira da praia. Então essa beira de praia aqui, da Praia do Espelho, até chegar com o Muru aí, irmão, isso fedia. A beira da praia fedia. Sabe, o urubu, né, fazia festa. E parecia uma cidade. À noite parecia uma cidade, né, esse mar aí, parecia uma cidade. De barco, sabe, de luzes de barco. E os caras pescavam 24 horas. Era 24 horas, então foi uma destruição total. Então, esse processo se deu início lá em Corumbau, né, por 3 pescadores, né, 3 irmãos, né, que era o senhor Milton, né, o São e o Honorato, né. Esses 3 foram os principais atores, né, e autores desse processo todinho, né, porque na verdade onde eles começaram, né, eles tiveram uma visão
do que estava rolando, né? Com os barcos explorando e levando, os barcos chegavam de fora, o baú pegava o pescado e escoava os pescados, né? Sendo que não era um barco de um nativo, não era um barco do pescador daquele local. Eu não dava muito crédito para isso. Eu trabalhava com um cara que era de fora. Então, assim, quando eu tive a visão de que era, é que eu comecei a participar e aí não larguei mais. Mas no começo mesmo, mas eu sei um pouco da história. O seu Milton chegava aqui pegando a assinatura das pessoas e tal, né? Aí Federal, Biriba, Jojó, né? Essas pessoas também foram pessoas que abraçaram a causa na época, né? E todo mundo sentia assim, mas ninguém acreditava que isso ia acontecer. A gente ali, com 17 anos, 18 anos, a gente já vislumbrava, porque a nossa participação nessa luta também foi muito importante, o acompanhar, né? Acompanhar do filho com o pai, né? Os irmãos observando, aqueles anciãos sentados na beira da praia, sentados nas portas das casas, os espaços, né? Usando os espaços públicos como igreja, escolas, para poder fazer as reuniões e com isso lutar por um futuro diferente, né? Eu era bem jovem na época, e muitas das vezes eu ia para as reuniões por influência do outro, né? Que pegava uma carona de carro, que carro para mim era um presente quando alguém me dava carona, porque era muito difícil, né? Ninguém tinha carro na região, então quando me dava carona, eu ia mais por causa do carro, por causa do café que tinha lá, um café diferente, e aquela galera que tava lá e as pessoas que me convidavam, mas assim, aquele sentimento assim, por que é uma reserva que ninguém sabia que era uma reserva estratégica? Eu admiro muito que seu Milton teve essa coragem de, sem saber o que era reserva, que se encarou isso. Seu Milton pregava para as pessoas, né, que a reserva extrativista ia ser uma ferramenta, né, que poderia tirar os barcos de fora, que estava trazendo uma situação negativa para a região. Pensei a vídeo, falava o pescador, ele todo mundo gritando, tá ruim, o negócio aí, tão difícil, vamos fazer com essas pescas com a pano. Eu disse, olha, eu não sei, atualmente não sei ainda, mas o que nós temos é nós ter unir o Corumbau com as comunidades vizinhas e camada dessa. Vamos atrás da marinha, porque nós atendimento marinha resolvia. E quase não fui. A FUNAI aqui, a aldeia, Igreja São Tomé e São Pedro são povo ruim. Onde você mata o povo. Você reunir, tentar conversar. Eles começavam a almoçar e ficavam desrespeitando até as famílias. Então nós sentimos que a gente estava meio perdido. Mas a gente não sabia como começar, não sabia nem como era esse tipo de trabalho. Nós não pode embarcar mais e tal. Não vai fazer mais piadinha desse nojinho do pessoal pra cá. E do calma aí. Isso não é nunca. Eles dão o que não pode levar. O melhor eles levam. Eles vêm dependendo de nós. Matador, que com medo de trabalhar. Ah, tá bom, tá não trabalha nós. Eles falam uma vez. E volta de novo. E eles vêm aqui não dá mais trabalho. E já aprendeu o lugar, porque ele trabalhar. E nós fica tudo, ó, já viu quem, já viu treinado. Olha, bem isso. Porque se nós vimos, nós existimos ali, não é lucro. O lucro nós ir lá é igual melhor. Aí nós procuramos a FUNAI aqui, que ela tinha uma chefe da FUNAI ali, eu procuramos ela, quero que ela achava. Ela falou que ela gostou muito da proposta, mas eles não podiam, o trabalho deles era outro, não podia ajudar nós nesse ponto. Nós corremos para o IBAMA, lá em Ionápolis, a delegacia de Ionápolis. Para essa vacinada, levasse para o chefe lá, e fizemos, mandamos para lá. Aí o chefe do IBAMA disse, não, rapaz, é bonito, minha proposta é bonita, e vocês estão certos, mas nós não podemos ajudar vocês nesse ponto. Quem vai dar uma reação a vocês é a Marinha. Eles pegam essa vacinada lá para o capitão da Marinha. Aí me pegou essa vacinada, vou para o capitão da Marinha. Chegou lá, ele olhou, leu, e disse, rapaz, nós não podemos ajudar você nesse ponto, nós não podemos ajudar você não. Porque, uma, você não tem documento, você não são pescadores, mas vocês não são pescadores, não tem documento. E eles têm documento e pagam direito, e nós não podemos ajudar vocês nesse ponto, não podemos ajudar vocês. Aí nós voltamos. Aí estava muito tempo lutando. Aí nós voltamos. Aí voltou e entregou a vacinamento novo. Agora está difícil, agora não tem jeito mais não. Vamos baixar a guarda aí, vamos ficar quietos que não vamos baixar direito não.
Se a Marinha não deu apoio a nós, quem vai dar? Botou assim, uma semana, 2 semanas, chegou esse juiz de direito aí na Polar de Nogueira, veio passear. E aí foi na época que o Júlio Brandão, né, um camarada super gente boa que veio no Corumbau, conheceu o seu Milton. Na época eu, o seu Milton, né, sempre é a família que estava sempre junta, né, praticamente família mesmo, né, cresci todo mundo junto. O do Raimundo também, Raimundão, né, que também é um camarada que também ajudou muito, Honorato, o São. Ele falou, tem uma entidade em Brasília que faz esse tipo de trabalho, que se chama o CNPT. Da manhã em diante eu vou entrar em contato com eles e vai vir uma comitiva aqui explorar se realmente ainda dá para fazer. Foi como desceu uma comitiva, aí veio Alexandre Cordeiro, veio várias pessoas, e aí foram os pesquisadores, né, biólogos, foram pesquisar e viu que dava. Daí começou o tipo de trabalho. De carro, nós chegamos aqui, todo dia fazia reunião em Posé, cara, também tinha uma casa que fazia. Aí nós se enfrentamos mesmo. Eu era bem criança ainda, então eu lembro aí, né, meu pai, Federal, Biriba, tem uma vaga lembrança assim de Honorato, de seu Milton, que eu acompanhava muito, e uma das coisas que me encantava no final da reunião era seu Milton, seu Milton não, seu Honorato, falando ali poesia, às vezes até cantava, no final da reunião sempre tinha um momento ali de cultura também, né? E as dificuldades, a gente via que naquela época, mesmo com as dificuldades, as reuniões elas eram produtivas, ficava todo mundo meio que feliz ali, contente de estar as comunidades juntas, a galera do sul mesmo, quando precisava, do norte, né, quando precisava vir pro sul, às vezes vinha andando, e aí tem uma distância até longa, tipo, pra vir pra Curuxatiba, de Caraíva pra Curuxatiba, e aí tinha dificuldade de transporte, mas você via ali o desejo e a vontade de tornar a Resex em realidade. Por volta da década de 90, né, indo para 2000, as comunidades, Corumbau, Caraíva, Embaçoaba, né, Tauá, que é Veleiro, Cumuruxatiba, enfim, Japara, estava vendo o impacto que a quantidade de embarcações que estava tendo, né, nesse espelho d'água, né, nessa lâmina d'água, e com isso gerando diversas consequências ruins, né, que seriam graves para o futuro. Nesse caso, as diversas espécies que estavam sendo exploradas naquela época, então as comunidades se juntaram e tiveram a iniciativa de criar a unidade de conservação, que é a Resex Corumbau. Então a gente se juntou, eu era garotinho ainda, lá para 18 já fui tesoureiro da associação, primeira associação de pescadores de Corumbau. Aí a gente criou a associação primeiro, né, para tentar daí ter a associação, ter força para tentar expulsar eles dali da área nossa de Corumbau. Mas aí ele fez uma proposta com a gente queria que criasse uma Resec aqui em Cumuruxatiba. Aí a gente fez a reunião com os pescadores e fizemos essa proposta para os pescadores daqui de Cumuru. Não aceitaram, tudo bem. E não querem. Foi para Corumbau. Chegou em Corumbau, a turma de lá aceitou. Então o que nós fizemos? Juntamos a comunidade Caraíva, a comunidade de Corumbau, Veleiro e Embaçoaba, essas 4 comunidades. Aí procuramos o juiz Júlio César. Quando Corumbau aceitou, aí veio a notícia. Ó, Corumbau vai fazer a Resec. E ele vai fechar uma área que é só para eles pescar. Outros de fora. Vocês vão ficar de fora? Aí a galera apavorou, né? Ah, não, nós temos que chegar junto. E daí a gente veio lutando, e até que conseguimos registrar a associação. Daí pronto, deu muita luta para nós retirar esse barco todo ainda, muita luta. Mas quando eles entraram aqui dentro, a gente jogava para o Ibama. Aí o Ibama vinha, com nós, ia no mar com nós lá e falar com eles que não podia, que era aqui uma reserva, que não podia mais, eles pessoal aqui dentro. Uns temavam mais, uns temavam ainda, outros obedeciam, outros não obedeciam. E assim, levou um tempo ainda, quase um ano, eles aqui dentro ainda, punhando. A metade foi embora, a metade ficou.
Até certo tempo ainda tinha, ainda tem moço aqui dentro ainda que não queria sair não. Mas o Ibama entrou dentro, quando eles começou a ter mal, o Ibama vinha aqui, pegava os vai fora, pegava os barcos aí fora, tomava tudo. Pescado, tomava as redes, rede de camarão, rede de peixe. E aí, eles começaram a tomar receio e foram me tirando até que hoje eles obedeceram e hoje não existe mais isso. É importante a gente perceber uma evolução que ocorreu. Logo que eu cheguei aqui, tinha 2 anos de Resex. E a gente percebia que houve uma criação um tanto que burocrática de diversas associações, mas que o processo realmente de engajamento da comunidade no processo de gestão era muito pouco. Eu lembro quando eu cheguei aqui, a esperança da chegada do chefe da Resex para tocar as coisas. E isso, na verdade, se constituía um equívoco da compreensão do que é a Resex. A Resex não tem um chefe que faz e acontece. A Resex tem parceiros que contribuem no processo de construção. A gestão é coletiva. O próprio SNUC já diz que a gestão das Resex é feita pelo Conselho Deliberativo. E o Conselho é justamente a unidade desses diversos agentes sociais. E o peso da comunidade ele tem que ser muito maior, porque afinal de contas o território ele é concedido a essa população como seu. Todo dia de manhã que eu vou à pescaria e quando eu chego lá na praia eu já olho a maresia. Eu tenho horas para ir, eu não tenho horas para voltar. E quando eu chego em meu barco, já começo a navegar. E se não tomasse essa decisão de criar a Resex, hoje a gente não tinha o nosso peixe, o nosso camarão para a nossa alimentação. É uma coisa, né, que a gente tem que correr atrás, tem que brigar, porque a gente tem que deixar para os nossos filhos, nossos netos, nosso tataraneto. E aí veio as dúvidas. Uns achavam bom, outros não, porque como é que a gente pegava uma isca para pescar e aquela lambança toda, né? Aquela confusão. E sempre a gente alertando que se fechasse essa área, uma Resex, os pescadores de Rio, de Vitória, não vinham aqui para dentro mais. Só quem ia usufruir daqui da nossa pesca era nós mesmos aqui da região, que está dentro da área da Resex. E com a criação da Resex Corumbau, ela nos trouxe diversos direitos, né? Só o nosso povo extrativista, né? Nosso povo nativo pode pescar, usufruir desse pescado, né? E além disso, né, da criação da Resex, né, depois tudo isso expandiu muito mais além que a pesca, né? Porque a gente mora num território turístico e também quem pode fazer o turismo dentro da unidade de conservação somos nós, né? O nosso povo, ou seja, um povo extrativista. Caravelas, né, em 2005, 2006, né, houve assim uma invasão de pessoas pegando caranguejo aqui no município de Caravelas. Muita gente vindo de Canavieiro, algumas pessoas entravam por Nova Viçosa, gente até de Minas Gerais, aqui também do Norte do Espírito Santo, né? O caranguejo sempre esteve bem no mercado. E aí, alguns moradores daqui do Rio do Macaco, Rio do Jaboruna, Maçangana e Caribê, né, se sentiu muito incomodado, muita gente dentro da sua área de pesca ali tudo, de mariscagem, e aí recorreu ao Ibama. O Ibama na época, né, não viu outra forma. A única forma da gente, né, conter essa invasão é criando uma unidade de conservação. Quando idealiza a gente conhecer a experiência de Corumbau, saber o que era a Resex Corumbau, como é que ela foi criada, né? Em que instante ela se cria, e mais na frente como é que é a questão do Conselho Deliberativo. O que é o Conselho Deliberativo? O que é essa engrenagem de gestão da unidade? Como é que se cria isso? Como é que se faz, né? Quem é que faz? E aí a gente chega a encontrar com o seu Milton, né? E aí o seu Milton foi mais além na explicação da coisa para nós, como se deu
o dia a dia da disputa em campo com os que se dispuseram na hora como adversário, né? Pescadores de outros cantos, as questões de ameaça de porte que sofreram, e terem que agir da melhor forma possível que achavam. E ali a gente cria, particularmente eu, uma relação de amizade com o seu. Nesse período, né, ainda era o Ulisses que estava ainda nessa articulação com a comunidade, o Ulisses Scofield, né, agente do federal do IBAMA. Ele falou, a única solução é a gente criar uma RDS. Não se falava em reserva extrativista, é RDS. Só que com o tempo a gente teve uma outra ameaça, que foi a possibilidade de criar a maior fazenda de cultivo de camarão em cativeiro aqui dentro do município de Caravela, entre o Rio dos Macacos e o Rio Jaburuna. Uma área com mais de 15 quilômetros de extensão de Mussulunga, né, a planície alagada, que na verdade, segundo os especialistas, isso é o que alimenta a nossa água doce aqui potável, né, que a gente bebe. E aí falou, agora é a hora da gente retomar essa coisa, a gente precisa dialogar com a comunidade que já estava vivendo, né? Nesse momento já existia já uma mortandade de caranguejo estúpida, assim, que a gente não sabia explicar, né? O projeto Manguezal vinha pesquisando, enfim, aí eu falei, agora é a hora, vamos avançar com a nossa articulação na comunidade para poder a gente, de fato, garantir o nosso território, né? E de subsistência dessas comunidades. Foi aí que a gente buscou a inspiração na unidade de conservação sustentável, a reserva extrativista que já havia sido criada em Corumbau. A reserva Corumbau, para nós na Bahia, ela foi a referência, né? É onde se inicia o ideal de Chico, é onde se espalha a ideia da defesa do território e do maletório das comunidades tradicionais pesqueiras na Bahia. Hoje nós temos 4 resecs, temos vários pedidos de criação de novas resecs na Bahia, justamente nas últimas remanescentes de conservação que a gente tem no estado. As resecs hoje, elas são o que são, a gente deve justamente a essas pessoas que iniciaram essa luta lá de Corumbau. Tá entendendo? Aí você vê o seu Albino, Zeca, tem companheiro que já não estão mais aqui, né, com o companheiro Iracema, né, Bete, ou seja, e a gente tá aqui hoje justamente por causa desse início dessa luta. Tem pessoas que nascem que estão à frente do seu tempo. A RESEC para nós é como se fosse a nossa terra, a nossa mãe. É ela que dá comida pra gente. Entendeu? É lá que a gente vai tirar o sustento. É lá que meus irmãos, que minha família, tudo, criou sua família, seus filhos, né? E hoje até a sustentabilidade deles é essa, entendeu? A nossa sustentabilidade. E a sustentabilidade que a gente come nos mariscos, come nos peixes também, né? A gente tem, que a gente sustenta a nossos filhos, né? Através disso, da RESEC, nós estamos aí desde quando criou a RESEC, eu participo, né? Todo mundo me conhece aqui na aldeia, né? Porque eu sou uma pessoa que estou lutando porque meu pai já é um pescador antigo. Então eu não quero deixar o que ele fez para trás. Eu quero continuar, né? Seguir o que ele fez, que ele é um pescador antigo, né? E também sou uma pessoa que eu redo, eu pesco, também eu costuro redes, trovo anzol. Sou uma pessoa assim que faço cada uma coisinha, faz um pouco. E é isso aí. No meu ponto de vista, quem pode desfrutar dessas coisas é os históricos que continuam ali preservando aquela parte que se diga RESEC. Eu acho que, na minha visão é essa, que se botou para reserva, então é uma reserva do nativo, que já convive ali de longas datas, nasceu, se criou ali. Eu estou falando como uma RESEC lá, que nem uma aldeia, né? E a aldeia, a gente nasce e cresce ali dentro, com todas as estruturas, através de quem está ali. Então, se criou uma RESEC, então quem pode desfrutar é o nativo dali daquela região. O maior benefício mesmo criar essa RESEC é você ter o poder, sabe, de só você fazer as atividades dessa benefício, como assim, só você pode pescar nesse local. É uma riqueza que não tem fim. É uma riqueza assim de fim lucrativo. Cada dia que passa ela dá mais. Porque se nós saber dar valor a essa riqueza que nós temos aqui, aí a gente vive aqui 100 anos.
Eu moro nessa comunidade aqui, eu não pretendo sair daqui nunca. A gente precisa nos conscientizar enquanto Resex, né, enquanto comunidade. Parece que cada vez mais a gente nos afastou. E aí entra um outro contexto hoje muito complicado da gente discutir, que é o território do pescador, né? Que é o local onde ele vive próximo do mar, que infelizmente o capitalismo chegou. E aí quando ele chega, o capitalismo chegou, muitos desses pescadores tradicionais desfizeram da sua história, que é vender o seu local. Se ele vende o seu local, ele vende a sua história, ele vende a sua herança, né? E aí muitas das vezes aquele local antigo, né, aquela estrada antiga dele poder passar, tomar banho ali em um riachozinho, né, de poder sentar ali, de poder sentir a brisa do mar. Quando ele vende, ele não já vai ter mais direito de passar ali. Se não tivéssemos a Resex Corumbau, certamente teríamos uma empresa de turismo operando, né, nas comunidades, explorando o nosso povo. Hoje quem faz os trabalhos comunitários é as comunidades, né, são os comunitários. Isso é empoderamento, né? A Resex Corumbau vir e dar essa oportunidade para o nosso povo. Isso é um benefício, sabe? Hoje, sabe, de você ter o turismo aqui dentro, né? Só você, um ativo, né, que mora aqui dentro, que pode operar o turismo aqui dentro. Entendeu? E respeitar, né, o nosso próprio espaço, né? Não mergulhar em lugar que não pode mergulhar, deixar lixo na praia, cuidar dos nossos corais, que aí a gente ainda vai ter um espaço ainda nosso, né? Nosso, que a gente fala nosso, que a gente pode, nós mesmos, pode desfrutar, né? Tem um coral que a gente pode ir mergulhar, tem um coral que a gente pode levar o turista para fazer um mergulho, para tirar o sustento dali. E eu, particularmente, eu agradeço muito a Deus e depois muito a Resex, né? Que hoje eu trabalho com parceiro já há alguns anos e quem seria praticamente de mim, né, concorrer com um grande empresário, com umas grandes estruturas de marcações. Então, o recado que eu deixo é que a gente cuida disso, né, e que a gente tem mais a fortalecer e cuidar do nosso lugar. A comunidade de veleiro, ela é uma comunidade, né, que até hoje ainda exerce a pesca artesanal. Claro que alguns pescadores conseguiram, né, avançar um pouco, usando uns apetrechos de pesca mais atualizado, já uma canoa motorizada. Mas ainda tem, né, a pesca artesanal mesmo, feito manualmente, né, com remo, a canoinha. E em relação à fartura, eu acho que a nossa unidade, em geral, ela consegue manter o equilíbrio entre o consumo, entre a proteção, e uma vez que a unidade de conservação, o objetivo é manter isso, é manter as populações tradicionais na sua pesca, na sua atividade, e manter também os recursos naturais. Eu acho que a nova geração tem que dar continuidade, porque foi uma luta lá atrás e que se a gente não valoriza, porque talvez se eles não tivessem feito essa luta, não tivesse existido essa luta lá atrás, hoje a gente não estaria aqui. Não teria sido criada a Resex, hoje a gente não tem a fartura que a gente tem hoje e o controle que a gente tem hoje, porque as pessoas estavam invadindo de uma certa forma. Então eu acho que o que a gente tem que fazer hoje? Eu estou aqui representando a minha comunidade, tentando trazer mais pessoas da minha comunidade para que no dia quando eu não puder mais participar, que outras pessoas venham no meu lugar. E aí a gente vai levando isso para frente. Acho que isso é muito importante, que a gente venha fortalecer esse trazer a juventude. A gente criou esse grupo de marisqueira aí, né? Mas o negócio era os homens. Na pesca era envolvido mais homens. Aí nós criamos esse grupo de mulher, 34 mulheres, né? Hoje nós estamos atuando aqui dentro da aldeia, né? Com as meninas aí. Então a gente está com esse grupo aí formado de marisqueira, né? Muitas não têm a carteirinha de pesca, mas outras já têm, mas tem umas que já é cadastrada dentro da Resex, né? Então por isso que nós não vamos largar só o homem, vamos largar as mulheres também. Hoje que a gente quer mulher no poder, entendeu? Porque hoje quem está mandando mais é as mulheres. Olha a pesca, né? Sempre você tem tudo dentro de casa, fartura, né? Chega o final de semana, você tá com o seu dinheiro no bolso, né? Que o pescador, ele tem, se ele pesca, né? Eu tiro por mim aí, na peixaria eu tenho
Tem cidadão aí, pescador, que sai todo... Quando eles não ganham nada, ganha 600, 700 conto por semana. É 1.000, 1.500, não tem muito camarão, é 2.000. Quando tem mercadoria, ganha muito dinheiro. Eu já paguei para peão aqui, o Eric ali, que é pescador, 7.000 reais por semana. Aí depois de sair de lá, eu vim para aqui, aí comecei a vender. Aí eu comecei, né? Construir, ganhar, né? Lá eu não ganhava, eu sempre fazia assim. Depois que eu vim para cá, comprei um barco, comprei 2. Pronto, aí começou, né? Deixei. Aí eu larguei emprego, tudo. Saí de lá, os caras vieram aqui me chamar para trabalhar. Eu falei, não, eu não vou por dinheiro nenhum. Aqui eu ganho mais. Eu ganhava Deus me rapaz, não vai nem comparar trabalhar para os outros, né? Trabalhei 11 anos. Se eu trouxe 11 anos, que eu tava lá e comecei 17 anos, se eu tô aqui, hoje eu tinha muita coisa. Tinha muita coisa. Por isso que eu tô dizendo. Se eu chego em Cruxatiba, o tempo que eu trabalhava na fazenda, hoje eu tinha, né, outras coisas. Mas para mim tá bom demais. O que eu tenho tá bom demais. Tá ótimo. Ótimo. Tem certo período que a gente olha para uma comunidade, certo? E precisa de alguém, certo? E precisa de alguém, né? E nessa visão, né, eu abandonei o lado da pesca, entendeu? E tô, tipo assim, contribuindo com o que eu posso, né, com a comunidade, né? Porque, tipo assim, é você tirar a sua pessoa, na verdade, que o cara que tira, vamos dizer assim, o seu tempo, a sua liberdade, né? O tempo que você está com a sua família, né? E fazendo algo para você e dividir tudo isso, né? Em um pequeno espaço, em uma única pessoa, entendeu? Você dividir, né? E dar de você para uma comunidade, entendeu? Precisa que você nasce para isso. Não tem outro lugar para mim, a não ser a minha terra, né? Onde eu nasci, onde eu me criei e vivi, tem meus filhos, né? Meus netos. Isso aqui para mim é minha vida aqui. Não tem outro território para mim. Pedir. Eu sou feliz sim aqui, não pretendo sair daqui. Peço que Deus me dê muitos anos de vida para mim continuar aqui. E a mensagem que eu deixo, né, para pessoas de minha idade ou outros mais novos que estão vindo, que ajude a participar das demandas da comunidade. A unidade de conservação ela foi criada, mas precisa sempre de participação de pessoas da comunidade, tá levando as demandas, né? E nas oportunidades também falar a necessidade da sua comunidade. É o meu papel que eu venho fazendo aí. Consciência, né? A palavra seria essa. Qual é a consciência? Não é que ele deixe de tirar o sustento dos filhos ou netos, mas vai devagar. Tem a época do defeso, tem a época da desova, tem a época do pescado pequenininho, né? Vamos ter proteção, vamos devagar, porque isso é nosso mesmo, ninguém vai tirar de nós, né? Então a minha mensagem seria que tenho um grande orgulho de ser extrativista e peço aos amigos que vamos se unir, que é a união que faz a força. E quando vem osso lá de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, para tomar um banho aqui, é por causa disso que nós temos que dar valor. E tem muitos da nossa comunidade que ainda não está dando o valor que nós temos. Certo? Eu vejo muitos aí só pegando, vendendo. Pensando só no dinheiro. Não está pensando nele. Não está pensando nem no filho dele. Que farás na nova geração que está vindo aí. Certo? O dinheiro acaba, meu irmão. Agora, o futuro jamais se acabar. Preciso conhecer a história de quem veio e para dar sequência. Valorizar mesmo. Estar junto, para você estar por dentro do que está acontecendo. E manter. Então, eu sou feliz onde eu moro. Eu gosto dessa simplicidade que tem aqui. Me preocupo em que venha a ser daqui para frente, porque a gente vê aí muitas pessoas de fora chegando e meio que se sentindo dono do território, do pedaço por aí. E tipo assim, a gente que é daqui precisa valorizar mais, entendeu? Esse espaço, essa cultura, os nossos povos mesmo.
Aquelas pessoas que vieram antes da gente lutando para que nós possamos, a gente tivesse o que a gente tem hoje, entendeu? As tradições, elas devem ser passadas de gerações. E como está chegando muita coisa nova, do mesmo jeito que a gente vive com o que a gente aprendeu no passado, a gente também pode se adaptar com o novo. Pensando também na melhoria e na preservação. Tanto da Resex terra, como na parte terra e como na parte marinha também, né? Que é mais importante. Eu quero ser igual ao meu pai, trabalhar bastante e ser presidente da associação de pescador. Pesco também, eu pego bastante peixe e eu já até encontrei um cavalo marinho. É a primeira vez que eu encontrei um cavalo marinho. Você gosta do lugar onde você mora? Eu amo, é o meu lugar preferido daqui. Quando eu chego da escola, eu gosto mais de ir pro mangue, pescar, pegar siri, caranguejo. Gosto mais de pegar caranguejo. Eu sou de ser um artista. Um artista e um mergulhador, né? Eu gosto de ser artista que pinta, mas pintura de tinta. Eu gosto muito porque aqui é tão bonito. Tem umas paisagens lindas. A praia é bonita, os corais daqui de Corumbá, muito bonito. Tudo aqui é bonito pra mim. Corumbá não tem preço pra outra cidade, pra mim. Olha, meu amigo, sonhar, não sonho. Vontade de tirar ali, né? Queria já ter mais hoje, mais amanhã. O meu plano daqui é 20 anos ou mais do que creio. É que daqui nunca seja abandonado, senhor plano. Vocês temem vão cair, eu sou mais velho, eu sou mais jovem. Vai de mim para vocês, você vai solteiro e neto tudo totubá. Não vai não. Vai bem que tem aqui, tem a luta que vivemos, tem companhia, é de povo que ama a sua terra e que não quer o recompenso que terrível por lado do papel ninguém. Olha, eu tenho Ibano, eu não tenho medo de Ibano, a Marinha não tem medo. Mas vai ser o pior, que é um homem que não dá nada, e até o momento que fez nada e não faz nada que dá pra ver. Ele diz assim, e vai ouvir pra ter, não tem problema, eu estou dizendo a minha reação, me resgate. Mas o que eu digo, eu garanto, eu convoco o federal, aqui só o governo federal que vai falar a hora desse verde, entendeu? E nós já obedecemos se não quiser. Da jeito. Ficou só, depois da ordem não é dele. Tá errado, não tem certo, nós continuar com minha gente. Tá bom, meu amigo? Rezeque, hora sem. Rezeque, hora cheque. Rezeque, hora tem. Nunca vai acabar. No meu coração, a minha alma, meu movimento, meu sentido, meu querer, e Deus é que manda, só que nunca mais vai ser falado. Sou extrativista da Reserva Marinha de Corumbau, filha de pescador, irmã, neta, tenho raízes muito fortes com a pesca. Se não for coragem, não convém não, não existe peixe de pedra. Que são budião, binquaro, mero, lagosta, polvo, siri, guaiá, de tudo quanto é qualidade. Isso o coral é que sustenta eles. E ele sustenta nós. É um uso sustentável que nunca acaba. Fica para filhos e netos. Se fosse aqui, meu filho, nós estava acabado. Há mais de 10 anos aqui dentro, nós não tinha mais nada aqui dentro, não. A maior riqueza da vida é simplesmente saber amar, praia. Rastaman Vibration. Leva esse barco para o seu lugar, com esses guerreiros que vão batalhar pelo pão de cada dia que não pode faltar, não, não. Seja inverno, seja verão, seja de dia, de noite, então, com a fé em Deus e a mão no timão, eles vão pro mar então. E o corpo cansado, noites mal dormidas. Oh, já, 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 vários dias longe da família. E ficam lá em terra rezando pra eles voltar.
brigar pelo pão de cada dia que não pode faltar, não.